Olá, seja bem-vindo a mais um FECAM Acessível Debates. Eu sou Madu Silva, trabalho no setor de comunicação da FECAM. E no programa de hoje, a gente vai falar do mercado de trabalho para pessoa com deficiência. E antes de começar, eu gostaria de fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos médios escuros, eu uso um óculos de grau com armação transparente, um casaco marrom e um lenço, já que tá frio, né? E no programa de hoje, nós estamos aqui com a Luciana Xavier Sanches Carvalho, que é auditora fiscal do trabalho e coordenadora estadual dos projetos de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS, no mundo do trabalho, e ela também trabalha no combate ao trabalho infantil no Ministério do Trabalho e Previdência de Santa Catarina. Ela também é idealizadora da Semana Inclusiva, que acontece desde 2015 aqui no estado. Aliás, Luciana foi agraciada com o prêmio Brasil Mais Inclusão, da Câmara dos Deputados do ano passado. O Alexandro Velho é analista de inclusão e diversidade na Fiesc. E hoje a gente vai conversar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência. E para começar, a gente sabe que no Brasil tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. E a gente sabe que tem a Lei de Cotas para Pessoa com Deficiência, que foi criada em 1991. E também tem a LBI, que foi criada em 2015. Para começar e inteirar e trazer um pouquinho mais de quais são os direitos e os deveres do Estado, das políticas públicas para as pessoas com deficiência, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas leis, mas antes fizessem a audiodescrição. Luciana, você pode começar? Olá, bom dia. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Os cabelos são anelados, mas hoje estão presos num rabo de cavalo. Eu estou com uma blusa vinho, um colete por cima, porque está um pouco frio, preto. E é isso. Então, olá a todos, eu sou Alexandro, sou um homem branco, tenho barba, né, no rosto, o cabelo razoavelmente comprido e estou vestindo uma camisa amarela sol hoje aqui. Bom, para falar sobre a legislação, eu acho muito importante a gente dizer que além da nossa lei de cotas, o que a gente chama de lei de cotas, ter feito 30 anos já, a nossa lei brasileira de inclusão aí já 7 anos, a gente ainda tem muita necessidade para oportunizar emprego às pessoas com deficiência, que elas permaneçam onde estão, como estão, e que sejam cumpridas. Agora está na hora da gente ir para a implementação dessas leis, né? Com relação ao mundo do trabalho, nós temos aproximadamente hoje 54% das 800 mil vagas criadas pela Lei de Cotas, cumpridas no Brasil. Santa Catarina está um pouco além no cumprimento das cotas de inclusão no estado. Temos 44 mil vagas criadas pela Lei de Cotas e dessas 24 mil hoje preenchidas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS. Então, Santa Catarina já teve um momento aí de mais de 650 empresas com essa cota cumprida ou além da cota. E como Santa Catarina é o 6º estado no Brasil, ou seja, nós temos aí 21 estados e o Distrito Federal com menos cotas, Santa Catarina pode ser uma locomotiva na inclusão para todo o Brasil, porque nós fiscalizamos as empresas pelo local onde está sua matriz, mas essas empresas catarinenses têm filiais no Brasil todo. Então, se Santa Catarina inclui, o Brasil inclui. Então, bora lá, Santa Catarina, né? Vamos continuar sempre Com certeza. mais inclusão. Alexandre, eu queria que tu falasse um pouquinho para mim sobre as leis. Eu sei que existem porcentagem para a quantia de empresa, para a quantidade de funcionários na empresa, existe uma quantidade para ter pessoas com deficiência na empresa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso também, porque muita gente não sabe como é que funciona a contratação para as pessoas com deficiência, né? Claro, e assim, para me ajudar a corroborar com a legislação, né, ela inicia a partir de 100 funcionários, né, Luciana? Porém, qualquer empresa pode fazer a contratação de pessoa com deficiência. Então, a gente já começa a desmistificar que é só a partir de 100 funcionários que tem obrigatoriedade e a gente só vai incluir a partir de 100 funcionários. Não, eu posso ter menos funcionários, posso estar fazendo uma boa ação, posso estar fazendo uma boa prática, que ela é super bem vista, né? Hoje, pelos clientes, fornecedores, colaboradores, e há uma cobrança, né, da comunidade como um todo
para que as empresas se tornem inclusivas por natureza, né? Então, a legislação que coloca ali de 100, aí tu me ajuda, de 100 a... A 200, ela vai crescendo, né? É isso. De 2 a 5%. De 2 a 5%, sendo que a partir de 1.000 funcionários, são 5%, né, a cobrança da cota para a pessoa com deficiência. E, nesse sentido, a gente entende, né, e eu, como pessoa com deficiência, ela não aparenta aqui, mas também, né, acho que é bom deixar claro para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, como pessoa com deficiência, faço parte desse processo inclusivo, né? Eu estou no mercado de trabalho por conta da lei de cotas. E por conta da lei de cotas, meu trabalho hoje é fomentar que essas boas práticas aconteçam tanto na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, como nas outras empresas e indústrias da região. Então, falar a respeito e demonstrar que o mito, né? Acho que a gente vai trazer ao longo da nossa conversa, que pessoas com deficiência só estão no mercado de trabalho para vagas operacionais. Existem, sim, grandes gaps educacionais nos grupos de pessoas com deficiência, mas hoje isso já é um mito. Mais de 50% das pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho hoje têm formação completa, superior ou, né, pós-graduados, mestrados, doutorados. Então, assim, hoje há pessoas no mercado com qualificação, desde que a gente faça procura e a traga, né, para fazer parte aí dos nossos grupos de trabalhadores. Vale ressaltar que a FECAM é uma dessas empresas que tem uma boa prática, né? O FECAM Acessível Debates é uma boa prática, é um projeto que a gente começou junto com o Paulo, que é a pessoa com deficiência. A nossa empresa não tem 100 pessoas, mas a gente decidiu que é necessário ter um programa para pessoa com deficiência aqui dentro, que a gente busque as políticas públicas, que a gente busque acessibilidade e inclusão dessas pessoas e que a gente leve isso para os municípios e para as associações também, né? Agora, entrando um pouquinho num assunto que é um pouco dolorido para muitas pessoas, que depois que essas pessoas elas conseguem, na maioria das vezes, o emprego, né? Na maioria das vezes, porque muitas vezes as empresas também não contratam. Quais são as dificuldades, tanto dentro do trabalho, quanto às vezes para contratar? Que é como o Alexandro falou, as universidades preparam. Na minha turma, eu lembro que não tinha nenhuma pessoa com deficiência, mas nas 2 turmas posteriores já tinha um aluno com deficiência. Então, os jornalistas, eles estão se formando. Mas o mercado de trabalho, ele está contratando? Quais são as dificuldades, né, que as pessoas passam no dia a dia? Bom, Madu, eu acho que é importante a gente falar primeiro que o que o Alexandre falou aqui, eu tenho o costume de chamar de velho, porque é o sobrenome e já temos uma relação de amizade. É isso, a pessoa com deficiência, gente, se a sua empresa tem um trabalhador, ele pode ser uma pessoa com deficiência. E a gente tem que desmistificar que as pessoas com deficiência não têm capacidade, não têm competência, não têm possibilidade, né, de aprender e de estar no mundo do trabalho como qualquer outra pessoa. Isso é importante a gente dizer. Importante a gente dizer também que ainda, apesar de nós estarmos em 2022, ainda mais de 90% das pessoas com deficiência empregadas hoje no Brasil estão em empresas com 100 ou mais trabalhadores. Então, por isso, essa ação afirmativa ainda é tão importante. A gente gostaria que ela um dia deixasse de existir, mas até lá a gente tem que lutar para que ela permaneça, né? A gente tem aí a Agenda 2030, que diz que ninguém fica para trás. Eu tenho certeza que vai ser diferencial para as empresas e Santa Catarina tem o potencial de, como eu disse, alavancar o Brasil, vai ser diferencial para as transações comerciais mundiais, né? Então, eu acho que essas dificuldades é a gente não olhar para a pessoa, inclusive nas promoções, não olhar para a pessoa como pessoa primeiro. A deficiência é uma de suas muitas características, né? E as empresas são obrigadas a fornecer tecnologia assistiva, realizar as adaptações razoáveis, e isso até para que essa empresa conheça o seu próprio mercado consumidor. Como você disse, pelo censo de 2010, mais de 20% da população brasileira é de pessoas com deficiência. Além de a população idosa também pode ter limitações, né, de mobilidade, por exemplo. Então, a gente está falando de um mundo de consumidores, de pessoas que a cada dia, como você disse, não estudou com crianças, com jovens com deficiência, né? Eu sou uma mulher de 45 anos, tive uma colega só com deficiência na universidade, uma colega com baixa visão, hoje está na Alemanha, pós-graduada, doutora, mas minha filha, que tem 12 anos, sempre estudou com crianças com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm que estar em todos os espaços.
né? E a gente olhar para elas e encontrar a primeira pessoa, né? E acredito muito nas duas falas, né? Na minha turma, a Madu disse não tinha, mas nas turmas anteriores já tinham pessoas com deficiência. Eu não estudei com ninguém com deficiência. Eu acho que na minha jornada também estudei com uma pessoa com deficiência, mas nem ela sabia que tinha deficiência, né? Então a gente ao longo do tempo foi descobrir isso. E hoje a gente olhar nesse retrocesso não, nesse caminhar dos 30 anos de lei de cotas, a gente começa a notar esses exemplos. Minha filha estuda com crianças com deficiência. Na minha faculdade, eu não estudei, mas nas turmas já tinham pessoas com deficiência nas próximas. Por que isso está acontecendo? Por conta de uma legislação que veio aí há 30 anos fomentando que as pessoas com deficiência não adentrassem somente ao mundo do trabalho. E aí eu gosto de falar isso porque há sempre aquele mito, né? Mas a gente é obrigado a contratar pessoas com deficiência. Ninguém é obrigado a nada. Existe a legislação porque as pessoas estavam à margem. Quando entraram no mercado de trabalho, o que aconteceu? Viraram público consumidor. Quando vira público consumidor, nós precisamos melhorar comércio, calçada, saúde, segurança, transporte. E aí a gente está falando aqui com uma série de municípios, né, catarinenses, que, por exemplo, hoje talvez a dificuldade seja das pessoas conseguirem saírem de casa, ir para a escola e ir para o trabalho. E aí, nessas dores, né, de entrar no mundo do trabalho, a pessoa com deficiência, quando consegue a oportunidade, aí ela vai buscar ter uma melhor saúde e uma melhor qualificação profissional. Mas para isso ela precisa ter acesso. Então, eu sempre faço aquela correlação, né? Municípios maiores, aqui em Santa Catarina, por exemplo, têm o transporte porta a porta. E ele é extremamente importante para as pessoas que têm uma limitação maior, né? Então, para elas saírem de casa, ir até a escola e da escola irem para o trabalho, fazer esses ciclos diários, há necessidade do transporte. Municípios menores, a gente, né, às vezes mal tem o transporte público funcionando perfeitamente. Então, assim, cabe, né, as empresas, além, né, do fomento à dignidade, porque eu digo que o trabalho ele é fomento à dignidade humana. Então, quando a pessoa tem acesso ao trabalho, ela tem esse acesso à dignidade a se tornar cidadão. Porque até então, aparentemente, a pessoa ela não é vista. E aí, as empresas têm essa possibilidade de fomentar as políticas públicas. Olha, tem 5 pessoas aqui no nosso município que não conseguem trabalhar porque não tem transporte. Prefeitura, por favor, vamos pegar a empresa de transporte e colocar um carro aí para disponibilizar para essa turma conseguir sair de casa, vir trabalhar e vir estudar. Às vezes começam-se com ações pequenas. Assim como eu estava numa cidade do meio oeste essa semana, e aí, rapidamente, né, contando um caso, eles tinham uma pessoa com nanismo que não conseguia atravessar a avenida. Por que ela não conseguia atravessar a avenida? O degrau era muito alto. E aí a organização precisou fazer todo aquele trâmite político para fazer uma faixa de pedestres, né, elevada. Até acontecer isso, a organização precisou, eu vou pagar, a prefeitura só dá mão de obra. Colocaram, a pessoa ganhou dignidade, porque ela não precisava fazer uma volta muito grande e conseguir chegar ao trabalho. A partir daquele momento foram questionados, colocaram esse negócio no meio da rua, agora a gente passa com o carro aqui, bate o carro, quebra tudo. E aí o gerente lá daquela organização teve que falar o seguinte, não, gente, vocês têm que entender que aquilo ali trouxe dignidade para não só para uma pessoa, mas para várias pessoas que não conseguiam atravessar a avenida e para essa pessoa chegar ao trabalho. Então, vocês precisam entender que o seu carro é só diminuir a velocidade, você vai passar e vai continuar o seu caminho. Mas para aquela pessoa, aquilo ali trouxe um ganho, né, na qualidade de vida e na qualidade da vinda ao trabalho muito maior. E não só para ela. Hoje, qualquer mulher com carrinho de bebê consegue atravessar a avenida com tranquilidade. E aí, a partir dessa fala, motivou outras empresas a fazer o mesmo na cidade, né? Então, assim, fomento a política pública o tempo inteiro. Então, esse advento, né, da lei de cotas e esse período de lei de cotas fez com que isso acontecesse nas lojas, nos shoppings, especialmente, né? A gente fala, poxa, mas por que vão ao shopping? O shopping é acessível, tem lavador, tem vaga, é todo piso plano, a gente consegue circular por esse ambiente, mas esse olhar não é somente porque as pessoas são boazinhas, é porque esse público é consumidor, né, Luciano? Isso. E é um grande público consumidor e, como você falou, Santa Catarina é um estado acessível, né? Pelo menos tem se demonstrado por números
que nós somos um Estado acessível. Então, nós precisamos cada vez mais fomentar a inclusão dessas pessoas no ambiente de trabalho, para que com isso a gente consiga cada vez mais trabalhar em políticas públicas educacionais, para termos mais crianças nas escolas, mais jovens nas universidades, e aí digo mais, né, mais jovens terminando o ensino médio na mesma idade escolar que os jovens sem deficiência, e ambos indo para um programa de aprendizagem com a mesma idade, podendo ter essa característica de entrar no mercado de trabalho sem, né, não é sem, mas sem aquela questão de, olha, um jovem aprendiz com deficiência está com 35 anos, diferente do jovem que terminou a idade escolar com 16, mas ambos, jovens com deficiência com 16, conseguem entrar no mercado de trabalho a partir dessa data. Perfeito. É bem isso que a gente vem buscando cada vez mais, né? Eu acho importante fazer um adendo aqui, porque a lei de cotas tem 30 anos. Agora, a Lei Brasileira de Inclusão, apesar de ter 7 anos, ela vem de um anseio quando a população brasileira recebe no nosso ordenamento, né, vira lei brasileira, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2006, e entra no nosso ordenamento como Constituição Federal. O que quer dizer isso? As pessoas com deficiência foram tão sagazes, inteligentes, que disseram, olha, não basta vir para a nossa legislação, tem que vir como Constituição. Então, votaram nas 2 casas do Congresso, 3/5, e entrou como Constituição Federal. E o que é essa convenção e que é repetida na Lei Brasileira de Inclusão traz? A mudança de chave, o entendimento que a pessoa com deficiência não é mais aquela que tem um impedimento de longo prazo. O que quer dizer isso? Antes, a deficiência era percebida como algo individual da pessoa, muitas vezes um diagnóstico médico, e depois da convenção passa a ser um conceito relacional. É uma relação entre a pessoa com esse impedimento de longo prazo e as barreiras que ela enfrenta para acessar os direitos todos que qualquer cidadão tem. Então, essa virada de chave, ela é fundamental, porque deixa de estar ligado ao eu e passa a estar ligado ao nós. Então, nós, sociedade, em todos os âmbitos, educação, cultura, esporte, lazer, relações de consumo, toda política pública tem que ter em vista as pessoas com deficiência, tem que trazer acessibilidade, e que muitas vezes esse trazer acessibilidade traz acessibilidade para outros grupos que não têm deficiência e que também se beneficiam dessas políticas que o Alexandro traz aqui para a gente, essa discussão. E aí que gira a roda, isso que faz girar a roda. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela é tão importante porque, além de trazer esse conceito, ela vai trazer as especificidades do Brasil, né? Então, vai registrar ali várias questões de acessibilidade em vários âmbitos da vida. E Santa Catarina, eu acho que é importante falar também, gente, é um exemplo em educação inclusiva. Quase nenhuma das nossas crianças hoje estão em escolas separadas das demais. Então, Santa Catarina, nisso, ela desponta, ela está lá na frente. Então, vamos ser farol, pessoal. Não existe, eu costumo dizer que não existe um tapete em que a gente possa colocar embaixo pessoas que a gente entende, entre aspas, indesejáveis, ou de qualquer grupo minorizado, né? A gente não é ilha. Uns precisam dos outros. E inclusão é isso. A pessoa com deficiência, ela é um trabalhador, uma trabalhadora, ela é um consumidor, uma consumidora, e ela acaba fomentando melhorias no acesso às políticas públicas a todas as pessoas. Então, aproveitando esse gancho sobre Santa Catarina dominar esse mercado no Brasil, dá para a gente trazer umas boas práticas, né? Dá para trazer uma boas práticas das empresas que contratam pessoas com deficiência, que fazem a inclusão e a acessibilidade realmente acontecer. Porque pode estar na lei e muitas empresas ainda não seguirem. Mas quais são essas boas práticas? Vocês podem contar algumas para a gente? Bom, eu acho que o Alexandre vai ter mais experiência comigo, mas muitas vêm para mim também e eu fico extremamente feliz. Uma situação, por exemplo, que foi uma amiga nossa de Joinville que disse, né? A empresa abriu uma vaga para atendente o serviço de atendimento ao cliente. E para essa vaga, ela tinha uma pessoa pronta, com todas as habilidades, mas a empresa não queria aceitar porque era necessário o uso do telefone e ela era surda.
Só que aí, gente, uma ferramenta simples, para ela fazia os atendimentos com o WhatsApp. Então, ela fazia ali. E ela é a que teve menos taxa de erro em pedidos, em respostas ao cliente, em atendimento, porque ficava tudo registrado. Então, geralmente, eu falo para vocês, geralmente, para garantir acessibilidade, não há mundos e fundos, não. É escutar o trabalhador com deficiência, ouvi-lo e fazer. Já escutei casos de crianças, por exemplo, na escola com paralisia cerebral, que tinha muita dificuldade, porque o papel se mexia, ela ficava agitada, não conseguia escrever. Gente, a professora colocou um durex e prendeu o papel e acabou. Essa criança teve tranquilidade, desenvolveu suas atividades. Então, geralmente, as soluções são mais simples do que as empresas acreditam. Justamente, né? Bem nesse caso, bem falado. Quando a gente... E aí, falando, né, de questões de recrutamento e seleção, talvez, para as empresas. Eu recebo o currículo. Eu é deficiente auditivo, não dá para nossa empresa, porque a gente fala muito aqui. Cara, mas se comunicar não é só estar aqui, eu, você, né? O se comunicar, ele é muito mais amplo. E por diversas vezes a gente vai olhar que a pessoa com deficiência auditiva fala bem, escreve em português, atende no WhatsApp, atende num chamado remoto e pode ser colocada, né, para fazer uma série de atividades. Outros casos que daí eles vêm a um outro panorama, mas, por exemplo, aqui a gente não consegue contratar cadeirante. Mas se tu olhar dentro do escritório, tá todo mundo sentado. E aí tu fala, cara, mas por que não posso trazer um cadeirante? Desculpa até a brincadeira, mas ele vem até com uma vantagem competitiva, já vem sentado de casa. Então, cara, são os vários nossos olhares capacitistas a partir do nosso medo de interagir com o outro que fazem com que a gente tenha medo de lidar com o que é diferente. E às vezes é tão simples e tão fácil que basta a gente trazer aqui, né, na nossa fala o lema, né? Nada sobre nós, e eu falo nós, trazendo para mim a mão aqui, porque é a pessoa com deficiência, sem nós, olha para a pessoa com deficiência e pergunta para ela. Né? Às vezes as adaptações... Travou tudo aqui. Às vezes as adaptações são muito menores do que a gente imagina. Sim. E aí o empresário, né, a pessoa que está contratando, às vezes vai falar, mas eu preciso adaptar minha empresa toda. Tem que ter piso tátil. Né? Tá aqui o Paulo para corroborar com isso, né? Nem todos os locais têm piso tátil, o Paulo anda por todos os lugares. Então, assim, pergunta para as pessoas com deficiência visual, o que é necessário? É necessário ter piso tátil ou é necessário que a gente tenha avisos sonoros aqui? Né? Pergunta para a pessoa com deficiência auditiva, o que tu precisa para trabalhar? Pergunta para o deficiente físico, quais são as necessidades de alteração. Muitas vezes não precisa ser feito nada no ambiente, ou talvez em algum momento é trocar o telefone, né? Tirar o de pegar com a mão, porque talvez a pessoa só tenha uma mão, então ela não consegue pegar o telefone com uma mão, colocar no ouvido e escrever o recado. Então, poxa, troca o fiozinho, coloca um headset, resolveu o problema. Ou, se ele tem dificuldade de colocar na mesa, pega um headset sem fio e coloca na cadeira da pessoa, se ela tem uma limitação maior, né, de movimento. Então, não são adaptações muito grandes. Eu acho que a maior adaptação nossa é a acessibilidade atitudinal, né? Das nossas atitudes de ir em contato, perguntar, e a partir desse momento a gente verificar. Complementar você, desculpa Claro. te interromper, mas senão eu esqueço, gente, eu tô ficando mais velha, eu vou esquecendo. Mas assim, eu fui durante quase 3 anos chefe na área de saúde e segurança em Santa Catarina, e o trabalho sempre teve que se adaptar ao trabalhador, sempre. Então, não vai ser diferente com a pessoa com deficiência, pessoal. Então, isso que o Alexandre falou é indispensável. Ouça a pessoa. Nenhum especialista em acessibilidade, em o que for, vai saber mais do que o próprio trabalhador. Então, ele tem que ser o primeiro a ser escutado e tem que ser escutado sempre. E antes da gente terminar o programa de hoje, eu gostaria de deixar o convite para o primeiro Seminário Municipalista de Inclusão e Acessibilidade de Itajaí. O evento é promovido pela FECAM, junto com a Câmara de Vereadores de Itajaí. Para discutir gestão municipal, para pessoa com deficiência, as políticas públicas. E o evento vai ser no dia 8 de junho, lá na Câmara de Vereadores de Itajaí. As inscrições estão disponíveis no site da FECAM. E o evento é uma realização da FECAM, com a Câmara de Vereadores de Itajaí, o apoio da Comissão da Pessoa com Deficiência da ALESC,
a Escola do Legislativo de Itajaí e a Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí. Então, anota aí na sua agenda, se inscreve no canal da FECAM também aqui no YouTube, se inscreve no primeiro Seminário Municipalista de Acessibilidade e Inclusão, seja uma oportunidade das pessoas dos gestores estarem nesse evento para entenderem um pouco mais da pessoa com deficiência e melhorar as políticas públicas para a gente. Eu quero deixar o agradecimento aqui por vocês estarem fazendo parte do FECAM Acessível Debates. É uma honra conversar com vocês, foi incrível. Madu, não posso deixar de falar parabéns à FECAM por essa iniciativa, parabéns por trazer essa discussão. E a gente está sempre às ordens, gente, aos municípios catarinenses, às empresas catarinenses, viu? Ó, gratidão tá aqui. Vou abrir esse parênteses também, agradecer e parabenizar pelo programa FECAM Acessível, para termos esses espaços de fala, né? Eu digo espaços de fala porque é trazer aqui a representatividade das pessoas com deficiência, né? Então aqui agradeço em nome do Paulo Sudovich, que me convidou, agradeço e parabenizo, né, a FECAM pelo fato do projeto, né, da FECAM Acessível, e eu acho que isso é muito importante e traz luz aí à tona às centenas de municípios catarinenses aí, que a gente sabe que tem desafios grandes nessa área, mas estamos aqui, como a doutora Lu falou, para auxiliar nesse processo. E caso você não tenha assistido ainda, a gente tem os outros programas do FECAM Acessível Debate. Tem de mulheres com deficiência, tem de pessoas com autismo, tem um específico sobre a LBI para caso tenha interesse. É só procurar no nosso canal, aqui no YouTube. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Se inscrevam no canal e não esqueçam de curtir o vídeo. Tchau, tchau!